Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões, descentralizadas e totalmente independente. Eu sou o Washington Rodrigues. E se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso desenvolvimento. Olha, hoje é dia 17 de abril, que é comemorado aí pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, como o Dia da Luta. Luta não sei do quê, porque até hoje eu não entendi pelo que esse povo luta. E olha, não existe movimento mais ridículo no Brasil do que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que mostra claramente o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras é a prova inequívoca da hipocrisia da esquerda brasileira, da hipocrisia do PT, do Lula e aqui na Bahia a hipocrisia do governador Jerônimo Rodrigues. É isso mesmo. Lula foi para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra lá em Brasília, estava lá Terra, o nome era Terra da Gente. Só que só tem um problema, gente. O Lula não é o presidente da República? Por que ele não faz a reforma agrária? Ele está com a caneta na mão. É só ele fazer a reforma agrária. E o que me chama muita atenção é que não tem uma alma no movimento para levantar e falar assim, peraí, nós ajudamos a eleger o Lula, Lula é presidente, já vai para 1 ano e meio presidente pela terceira vez, e por que ele não promove a reforma agrária? Por que ele não dá terra para gente? Eu não entendo como é que ninguém se pergunta isso, como é que o pessoal da esquerda, alguém aí com um pouquinho mais de esclarecimento não faz essa pergunta. E aí ele vai lá para o palanque para dizer que luta por eles, que o outro lado é fascista, que o outro lado é negacionista, que o outro lado é elitista, que o outro lado não gosta do pobre. Só que só tem um detalhe. No governo Bolsonaro foi feita a reforma agrária. Nos 4 anos de Bolsonaro foram entregues mais de 500 mil títulos de terra, a maioria inclusive para mulheres. Então quem fez a reforma agrária foi justamente aquele que a esquerda chama de fascista e essa bobajada toda. Mas percebe a hipocrisia? Aí o Lula vai pro palanque para fazer um discurso como se ele fosse oposição. Como se ele não fosse governo. É uma hipocrisia sem tamanho. Aqui na Bahia a mesma coisa. O governador Jerônimo foi lá para o movimento, foi lá para a marcha, subiu no palanque, falou lá o nome dos companheiros, como se ele não fosse o governador do estado. E dizendo que iria receber uma comissão, porque eles iam sair em marcha para Salvador, e que lá ele ia receber ia pedir para formar uma comissão para ir conversar com ele, para discutir, para ver o que vai fazer. Gente, não tem o que discutir, ele é o governador, é do mesmo partido do presidente, é só fazer a reforma agrária, chamar o ministro responsável, vai falar, olha, vamos fazer a reforma agrária. O outro governo, o governo que eu chamo de fascista, do Bolsonaro, deu mais de 500 mil títulos de terra. E nós, até agora, com 1 ano e meio do terceiro governo do Lula, não demos nada. Nada. Qual foi a reforma agrária que o Lula fez até agora? Aí você pega as falas do Lula e do Jerônimo lá nas eleições, vamos fazer a reforma agrária, vamos dar terra para todo mundo. Aí chega ao poder e não faz nada. Mas tem um motivo para isso. Isso não é aleatório, isso não é por falta de conhecimento, não. É porque não interessa dar terra para ninguém. Interessa manter essas pessoas, essas pobres coitadas, essas pessoas que são utilizadas como massa de manobra e como curral eleitoral, ou currais eleitorais, melhor dizendo, da maneira que eles estão hoje. Nos acampamentos, recebendo cesta básica, recebendo esmola, recebendo Bolsa Família. Para quando chegar a época da eleição, utilizar esse povo como massa de manobra. Porque se você dá terra para eles, educação, saúde, eles não votam no PT. E não sou eu que estou dizendo isso. Lembra, no final do ano passado, o Lula disse isso. O Lula declarou com todas as letras, quem progride na vida não vota no PT. E ele está certo. Isso é a mais pura verdade. Inclusive, ele diz, o operário que ganha, o metalúrgico que passa a ganhar mais de 8 mil reais não vota mais no PT. Claro que não, porque ele acorda. Então o Lula está correto. Então eles vão sempre manter esse pessoal do MST sem terra, nos acampamentos,
invadindo, e olha que foram muitas invasões. Só hoje, dia 17, foram 8 invasões. 8. Já tem invasões, desde que o mês de abril começou, em mais de 11 estados. E aí você vê o presidente da República apoiando isso, apoiando esse movimento, sendo que o artigo 5º da nossa Constituição, que o Lula jurou defender, diz lá muito claramente, defesa do direito da propriedade. A Constituição diz isso. O direito à propriedade é sagrado aqui no Brasil. E alguém, quando chega à presidência e toma posse, jura defender a Constituição. Mas está lá, no evento do Movimento Sem Terra, numa hipocrisia sem tamanho, com a caneta na mão e fazendo o discurso como se estivesse na oposição. E ainda tem gente que segue esse moço, que segue aqui o Jerônimo, né? Por que o Jerônimo não promove a reforma agrária aqui na Bahia? O governo do estado tem tanta terra, o governo federal tem tanta terra aí. Não, promove a invasão. Vai lá, invade, porque a polícia vem e bota para fora, a justiça bota para fora, esse povo volta para o acampamento para continuar fazendo o chamado movimento social, que de social não tem nada. Tem de eleitoreiro, tem de oportunista para continuar elegendo esse pessoal da canhota. Inclusive o Jerônimo acha até que cometeu crime eleitoral, porque estava lá falando de eleição, quando ele subiu no palanque, e dizendo que tem que votar certo, que tem que eleger as pessoas certas. Nós não estamos em período eleitoral ainda. Para mim, ele estava pedindo voto para a esquerda. Estava pedindo voto, falou o nome lá de um deputado, estava pedindo voto para o pessoal da canhota, que tem que eleger certos os prefeitos e vereadores. Na minha humilde opinião, o governador Jerônimo cometeu crime eleitoral. A Justiça Eleitoral deveria investigar. Não vai investigar, obviamente, não interessa. Mas não é muita hipocrisia? O governador do estado, no Movimento Sem Terra, prometendo mundos e fundos, com a caneta na mão, e o presidente da República também, no evento do Movimento Sem Terra, sem promover a reforma agrária, nenhum dos dois. É uma tremenda de uma hipocrisia. E você que segue esse povo é hipócrita igualzinho. Perfil Notícias TV. Se inscreva aqui no nosso canal.